Nesse baú tem ouro, certo? Sei lá, ouro. Nesse baú tem prata e nesse tem bronze. O metal mais precioso é o ouro, é o primeiro. O segundo mais precioso é a prata e o terceiro é o bronze. E coincidentemente, uma barra de ouro pesa a mesma coisa que uma barra de prata, que pesa a mesma coisa que uma barra de bronze. Certo? E você tá com o seu navio nessa ilha, certo? Então você tem um limite de barras que você pode guardar no seu navio. E você quer maximizar o seu lucro, né? Da sua exploração, sei lá. Então, a ideia do algoritmo guloso, né? Logicamente, você sendo o mais guloso possível, mais greedy, ganancioso, você pega o máximo de barras de ouro que você consegue, porque elas são as mais valiosas. Até acabar ou até o seu navio ficar lotado. Aí você faz a mesma coisa para depois para de prata, depois faz as mesmas coisas para de bronze. E essa é uma ideia gulosa, né, que se chama, é muito utilizada em diversos problemas de programação, e algumas são até mesmo meio não tão lógicas. Quanto mais difícil o problema, às vezes a ideia gulosa é menos fácil de ser enxergada, certo? Por exemplo, nesse problema que eu dei para vocês, é bem, vamos dizer assim, intuitivo. Você querer sempre pegar o máximo de ouro, depois você querer pegar o máximo de prata, e depois você querer pegar o máximo de bronze, certo? Então, essa é a ideia gulosa. O problema, pelo menos esse foi o problema primeiro problema que eu fiz guloso, vamos dizer assim. Não que tenha ele para submeter, né, em algum site, mas só para entender mesmo a ideia. Mas, por exemplo, vamos supor que eu tenho um problema que eu tenho um vetor de n elementos e eu quero pegar k elementos tal que a soma deles seja a máxima, certo? Vamos supor que eu tenho n objetos, cada objeto tem um valor, né? Sei lá. Esse é o valor do primeiro, v de 1. E eu posso escolher k deles de forma a obter o maior valor possível. Então, gulosamente, a gente sempre pega o que tem o maior elemento. Sei lá, esse daqui. Aí a gente vai ter escolhido 1. A gente pega o segundo maior, a gente vai ter escolhido 2. A gente faz isso até que a gente pegou k elementos. Para fazer isso de maneira fácil, né, a gente só ordenaria o vetor, de modo que esse é o menor e esse é o maior. E a gente pegaria os k últimos, né, imprimiria a soma dos k últimos. Esse é um algoritmo guloso também. É basicamente isso. Você achou algum problema, Luca? Para eles entenderem melhor? Pode ser legal fazer. Você já viu a aula de Exchange Arguments do Algorithms Live? Já. Seria legal falar tipo um negocinho daquele, não tão complicado que nem aquilo, mas só para dar uma ideia de que prova um guloso. Porque esse aí é intuitivo, mas pode ter uns. Você disse uns meio Como é que. estranhos. É que Exchange Argument é meio avançado, né, mano? É, então. Tipo, a ideia é a seguinte: por que que eu escolheria, no geral, em Golosos, você vai ter dois objetos, certo? Você tem esse objeto e você tem esse. Você quer saber por que que é melhor você pegar esse antes desse, né? Essa é a ideia principal. Então, tipo, vamos supor, esse objeto tem um valor v de i e esse objeto tem um valor v de j. E eu quero maximizar uma soma. Então, o que que eu quero? Se eu falo que eu pego esse objeto primeiro e esse objeto segundo, então eu dou prioridade para esse objeto, o que que eu tenho que garantir? Eu tenho que garantir que v de i é maior que v de j. Essa é a única condição que tem que ser satisfeita para eu pegar esse objeto com uma prioridade maior do que esse. Observe que se forem igual, a prioridade é a mesma. Então, não necessariamente eu vá dar prioridade para o primeiro, eu posso dar para o segundo. Porque em tese eles são meio que a mesma coisa. Então você só olha o que necessariamente vai diferenciar eles. Então, V de I maior que V de J. Por isso que fazer, por exemplo, no problema do vetor, fazer uma ordenação crescente vai me dar uma ordenação ótima, por causa dessa condição. Essa condição, no caso, é só uma ordenação de
um valor por um valor. Mas pode ser V de I, sei lá, vamos supor que eu tenho tipo 2 valores para cada objeto, sei lá. O peso e o valor. V de I mais P de I maior que V de J mais P de J. Então eu ordenaria não só um sorte básico, eu faria alguma outra coisa para pegar em função dessa equação, por exemplo. Então é dessa forma que você analisa algoritmos gulosos. Você tem que ver o que importa e para você escolher um antes do outro. Isso é uma técnica que se chama Exchange Arguments, mas a ideia principal é você analisar o que realmente importa para você. Certo? É isso. Vou pegar as questões do Maps aqui, então, pra gente olhar. Digo luz. Tinha uma maneira, eu acho que era alguma coisa com cofre. Eu não entendi o que você disse. Meu áudio tá meio cortado. Tinha. Fechadura Foi o Rogério que me ensinou, guloso. Uma curiosidade aí, o problema que eu falei pra vocês lá do... Você tá numa ilha de tesouro e tem os baús de ouro, prata e bronze. O Rogério me explicou, tipo, a gente tava caminhando, tinha acabado a aula. Aí eu tava curioso do que era um algoritmo guloso, né? Porque eu tinha tentado fazer um problema e não tinha conseguido. Aí ele me falou disso. Não foi exatamente uma aula, foi uma conversa, mas ajuda a entender bem o que é a ideia gulosa, né? Ser ganancioso. Eu vou mandar os links das questões do Maps pra gente olhar. Você acha legal fazer... Sabe qual é o trabalho do Papa? De DP? Não fazer a DP, só fazer o Exchange Arguments. Pode ser, eu nunca fiz ela. Eu não sei como é que é. Não é muito complicado não, é só pra... Pode ser, então. Tá certo, eu vou fazer. É porque eu acho... Eu só aprendi Exchange Arguments agora há pouco, mas eu acho que é legal a gente saber provar as coisas. Você tentou fazer a primeira da SIC? Eu fiz. Fiz todas, menos a última. É. Aquela Mas a última dá pra modo... fazer com só expressão de matriz, sabia? A última? A do G, não sei o quê? Mas o mod é estranho. Tá bom, enfim, depois a gente discute. Qual que a gente vai ver primeiro? Eu vou falar porque não é uma questão, vou falar só pra falar a técnica do Exchange Arguments melhor. Outro exemplo que é... Certo, eu não tenho o link da questão porque a questão lá é diferente, mas... É assim. A gente vai ter... Deixa eu abrir aqui. A gente vai ter várias caixas. Tem uma caixa aqui. E cada caixa vai ter um peso P de I e uma força F de I. Para todo mundo. Certo? Isso aqui tem 1, 2, N. Então, certo, a gente vai ter esse peso e essa força. E a gente quer saber se existe alguma ordem tal que é possível a gente empilhar todas as caixas e o peso do meu cara, tipo, eu consiga segurar o peso de todo mundo que está em cima de mim. Certo? Então, vamos dizer... E é legal perceber aqui que agora a gente vai ter duas dimensões, dois valores, e a gente vai ter que ordenar de algum jeito. Não,
primeira ideia. Essa força não conta o peso dele, só conta o peso de quem vai vir em cima dele, certo? Então, a primeira ideia seria a gente ordenar por quem é mais forte, não é? Então, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, sei lá. Vou chamar esse par aqui de peso e força. Só que esse é legal pensar assim, vocês tentarem achar, se vocês tiverem uma ideia, eu quero ordenar por tal coisa, nesse caso eu ordenaria pela força. Mas dá para perceber por esse exemplo aqui, se eu ordenar pela força, esse cara não vai conseguir segurar esse. E se eu for na ordem contrária, esse cara consegue segurar esse. Então, nem sempre se a gente ordenar só pela força vai ser o valor. Vai ser o guloso, vai estar certo. Eu estou dizendo aqui que existe uma ordenação que, se for possível, se existir qualquer uma possível, ela vai ser possível. Pode existir outras, mas ela vai ser uma das possíveis. Se tiver alguma. Se não tiver nenhuma, então ela vai ser impossível. Então, nesse exemplo aqui, a gente poderia pensar, então ordena pelo peso. Mas aí poderia ter o caso 100. Quer dizer, 100. Não. Esse caso já foi. O par é 100 de peso e, sei lá, 500 de força. E o outro par, 1 de peso e 1 de força. Então, quer dizer, aqui não aguentaria. 400. E esse aqui teria 50 de força. Então, nesse caso, se eu colocasse esse aqui primeiro, que ele tem um peso maior, ele não aguentaria, mas se eu colocar esse aqui primeiro, eu aguento. Então, quando a gente tem essas situações que não é intuitivo, não é só ordenar por um, nem só ordenar pelo outro, fica meio confuso, tipo assim, não é muito claro o que é que eu posso fazer. Essa técnica de exchange arguments, que é, o que é que a gente traduz isso? Trocar os argumentos, a gente vê assim. A pessoa chama de argumento de troca. Argumento de troca, pronto. Se a gente tem dois caras, A aqui e B aqui, a gente quer saber qual é a ordem, qual vai ser melhor ordem. Então, existem 3 situações. Ele, enfim, vai ter um peso T que vai vir depois dele. Primeira coisa que vocês têm que perceber é que se eu colocar A e depois B, ou B e depois A, para quem vem em cima dele não vai mudar nada. Ou seja, para quem vem depois deles não vai mudar nada. E para quem vem embaixo deles também não vai mudar nada. Porque o peso, a soma dos pesos vai ser a mesma. Então o que é que vai mudar é só para A vai ter que segurar B, se B vier em cima, e B vai ter que segurar A, se A vier em cima. Então eu posso fazer essa ideia de comparar dois caras. Então tem a situação que se os dois forem impossíveis, ou seja, se A e B for impossível e B e A for impossível, então a gente não tem o que fazer. Se os dois forem possíveis, também não vai mudar nada, mas se tiver um T específico, tal que A é maior do que... Quer dizer, tal que AB é possível, mas BA não é impossível, a gente quer achar quando isso é verdade e qual é a situação que provoca que seja possível. Então, isso aí deve ter ficado meio confuso. Eu vou escrever aqui para ficar mais claro. Então, se eu vou dizer que aqui é possível, esse T vai ser o peso que ele vai ter que segurar depois, mas vai ser igual para os dois, então eu posso desconsiderar. Na verdade, eu vou dizer que esse aqui é possível. Eu vou dizer que a ordenação AB é possível, sem perder a generalidade, porque, enfim, a gente está chamando
arbitrariamente o que é cada um. E vou dizer que BA é impossível. Então, qual é a ordenação aqui? Calma. Força de A é maior do que peso de B mais o T lá. E é maior ou igual aqui. E quando é impossível, eu sei que força de B é menor do que o peso de A mais T. Então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar isso aqui por menos 1. Aí eu troco o sinal. E eu somo as duas equações. Então vai ficar F de A menos F de B é maior do que... Aí esses T's vão cortar. P de B menos P de A. Então, se eu deixar os caras com o mesmo índice juntos, deixa eu descer aqui. Tá bom, não sei como dá, vou escrever aqui em cima. Se eu passar o P de A para o lado e F de B para o outro, vai ficar F de A mais P de A tem que ser maior do que F de B mais P de B. Então, isso aqui a gente meio que está provando. A gente está provando que se o primeiro caso for possível e o segundo caso não for possível, isso aqui vai ser a situação. Então vai ser essa ordenação ótima para... Sim, quer dizer, se a gente for fazer uma ordenação gulosa, esse vai ser o jeito que a gente vai ter que ordenar. Porque do jeito que eu entendi, se os dois forem possíveis, aí não vai importar. Se os dois forem possíveis, também não vai importar qual vai ser a ordem, quem vem primeiro. Mas se um dos dois lados for impossível e o outro não for possível, a gente vai ter que isso aqui é verdade. Então, se a gente pegar todo mundo, todas as caixas, e ordenar por esse comparador aqui, a gente vai achar, se for válido, vai achar uma ordenação válida. Eu vi que tem alguma coisa aqui. As mensagens não... essa não é nenhuma questão não, é só uma ideia, não sei. Não, eu acho que tem no blog do Eric, ele comenta dessa questão. Não sei se tem onde submeter. Posso não ver sei. aqui. Não. Mas a ideia, isso aqui vai ser bem mais difícil. Assim, no primeiro momento, vocês não vão precisar achar uma coisa assim, fazendo uma coisa complicada com duas dimensões. Normalmente vai ser só com uma coisa e você vai ter que ordenar uma dimensão, que aí é intuitivo de você achar. Mas existem algumas questões que você pode ter problema assim, e para você provar, é quase sempre legal você fazer essa coisa de pegar dois elementos e ver qual a ordem deles. Tipo, qual vai ser a melhor ordem entre os dois. Se eu vou usar essa técnica aqui de comparar dois elementos e ver qual é a melhor ordem. Eu vou criar um novo. De fazer... Por exemplo, eu quero pegar qual vem o maior peso. Certo? Daquele negócio das barras de ouro e de prata. Vamos dizer que tem uma barra A com valor VI, uma barra B com valor VJ. Então, mesma situação. Se eu for pegar os dois, não vai mudar nada. Se eu não pegar nenhum dos dois, não vai mudar nada. Mas se eu quiser pegar só um dos dois, qual vai ser a resposta? Se eu pegar só o A resposta vai ser T, que é o valor que eu já tinha antes, mais VI. Se eu pegar só o B, a resposta vai ser T mais VJ. Então eu quero saber qual é o máximo desses dois. Então o que é que eu posso fazer? Eu sei que o T é redundante, ou seja, o T não vai mudar independente de quem eu escolha, então eu corto aqui e comparo.
Aí vai ficar. Na verdade, eu vou cortar não, eu vou cortar depois. T mais VI. Mais VI. Eu quero colocar o A antes somente se esse valor for maior do que o do B. Então eu posso cortar. Então, se o VI, isso aqui era para ser o I. Se o VI for maior do que o VJ, eu tenho que pegar o A. Se não, eu pego o B. Então, essa ideia de eu ver a ordem entre dois elementos é legal para provar. É só um comentário. Se você, eu não sei se eu já falei, mas quando você quiser comparar, e nesse caso, por exemplo, você pega o A antes se A for menor ou igual a B. Mas não botem o igual no comparador, porque pode dar merda. Só botem menor ou maior. Porque a igualdade não importa, então não bota. Eu acho que você tinha falado isso na aula de... Eu acho que eu comentei na aula passada. É. Só pra lembrar. Massa. Nesse blog do Eric, tu tem ali um Wikipédia sobre ordenação. Se quiserem entender melhor sobre essas coisas de por que não usar o igual, é interessante ler a parte de ordenação do Wikipédia. É mais da matemática, né? Não é tanto da programação, mas é a ideia de ordenar coisas. Uhum. Agora, tem essas questõezinhas aqui, são as questões de algoritmo guloso. Nenhuma delas eu acho que você vai precisar fazer uma prova dessas para achar. A maioria vai ser intuitivo logo de cara que você lê, qual é a ordenação, mas assim pode ser, eu acho que pode ser legal vocês treinarem fazer essa prova, porque pode ser útil em alguns casos. Alguém quer fazer essa questão aqui, fechadura? Acho que é legal a gente fazer essas, o que der hoje dessas aqui de guloso. Pedro ou Léo? Faz aí, Pedro. Posso fazer. De boa. Essa fechadura é maneira. Mas, você quer dar um tempo pra galera pensar antes? É verdade, pode ser. Dá uns 10 minutos. Dá uns 10 minutos pra eles pensarem. Pronto, então eu vou parar de compartilhar aqui. Nesses 10 minutos não precisa codar, escrever o código mesmo, só precisa ler e tentem achar, meio que escrever o que é que vocês fariam. Escrever, sei lá, não precisa nem escrever, só pensar qual é a ordenação certa e como é que você acharia a resposta. Porque é de algoritmos gulosos, então você vai ter que ordenar de algum jeito e pegar alguma solução. Então, eu vou me mutar aqui, a gente muta 10 minutos, 3 e 13 e a gente volta. Beleza. O link está no aulas. É a primeira.